Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição com Manuel Bandeira Pinho. Como prometido na minha anterior crónica, de 11 de corrente, aqui estou a dar conta do segundo ato. Com C, porque sem ele, quem ata bem, não desata facilmente. Que eu do tema desato para a próxima semana com o terceiro acto. Quem aprendeu latim e sabe qualquer coisa da etimologia das palavras não vai habituar-se nunca ao acordo luso-brasileiro ou dos PALOP, que me marcam erros. Antes, porém, só uma nota, porque ao assunto, naturalmente, me referiria hoje, se não tivesse gravado a minha anterior crónica em 9/6, antes do triste episódio. Subscrevo a indignação do Dr. António Carlos Figueiredo quanto ao triste episódio ocorrido na cidade da Guarda em 10/6, quando o Sr. Presidente da República, em quem não votei, usava da palavra, e quando, por causa, era interrompido pela arruaça, pela indisciplina, pela falta de respeito. Era o dia de Portugal, de Camões e das comunidades, e o Comandante Supremo das Forças Armadas, os oficiais, os soldados e o povo, que todos o são também, mereciam, na ocasião, o respeito. E tiveram-no, mas do autêntico povo, que aplaudiu e mandou calar a gentalha, os arruaceiros, os indisciplinados. Será que o Sr. Presidente da República não desfaleceu, não entrou em crise, por ter constatado aquilo que nunca imaginaria poder acontecer e continuar com maior intensidade e falta de escrúpulos? Há sítios e ocasiões para os protestos, para as manifestações de desagrado ou de indignação. Ali no dia não podia nem devia ter acontecido. Triste desabafo aquele do dirigente sindical que foi identificado por aquelas bandas. A segurança das entidades, quer se queira, quer não, existe em todos os países. Deve ser acautelada, sobretudo em momentos de crise, de agitação social. E isto, dada a confusão que se vem estabelecendo e ganhando foros de cada vez maior adesão, entre a liberdade e libertinagem, entre respeito e medo. A liberdade nunca é demais, ao contrário do que, à pressa ou por impreparação e confusão de conceitos, se vem propalando ou desabafando. O 25 de Abril trouxe liberdade a mais, imaginem. Não, os indisciplinados, os vândalos, os libertinos, os mal-educados, esses já tinham a sua própria liberdade, muito antes, como depois de Abril. Ir para o tasco, para o pub, para a discoteca, e lá, ou depois, beber, embebedar-se, berrar, insultar, conduzir à maluca, desobedecer à autoridade, dizer asneiras e ensiná-las a quem as não sabe, mas tem que imitar, etc, etc. Respeito versus medo, liberdade versus libertinagem, como cá, afinal, em São Pedro Sul e arredores. Não temos o conceito de disciplina castrense, por muitas vezes não consentida, por imposta. Arraiar o medo. Ó nosso cadete, sabe quem sou? Cheiro os meus galões. Desculpe, meu tenente-coronel, mas ia com pressa, mesmo a correr, quando cruzei com o meu tenente-coronel e assim não podia travar para fazer a continência. Está bem, vá lá embora. Também estava mal. Assim também não. Bem, só a disciplina respeitosa, consentida, democrática, no fundo. No passado sábado, dia de 14 do corrente, e quentíssimo junho, que calor também o há, e bastante na política, ex-autarcas e executivos são-pedrenses, dos anos de 1980, desde presidentes de junta até presidentes de Câmara e vereadores, estavam presentes, por exemplo, 3 presidentes de Câmara, o Dr. Manuel Martins, eu próprio, e o Dr. António Carlos, por esta ordem, que vereadores também o foram. Os presentes lembraram os autarcas e executivos deste tempo, já falecidos, 9 ou 10. Gente generosa, amiga e solidária, que se junta por ter sabido sempre colocar São Pedro acima dos interesses partidários. Fizeram oposição e souberam fazê-la. Tempos difíceis só ultrapassados com a compreensão de todos. Desde o Sr. Abel ao Sr. Manuel Costa,
ao Sr. José de Almeida, ao Sr. Breja, ao Custódio Barbosa, ao Sr. Valentim, ao Sr. Armando de Figueiredo, ao João Gaspar, ao Sr. Lúcio, ao Sr. José Dias, ao Sr. José Soares, ao José de Oliveira, ao Sr. Carlos de Bordonhos, ao Geraldo Morujão, ao Manuel Covelo, faltou a Fatinha Moreira pelos motivos que apontou e que todos aceitaram. As conversas durante este convívio, que foi continuando e vai continuar, centraram-se à volta das intervenções e trabalho de cada qual. E, pasme-se, ninguém ganhou ao outro. E isto porque todos se respeitaram sempre, por igual. Ninguém foi à frente, mas também ninguém foi atrás. Ao lado uns dos outros. São assim os aliados, os que vão ao lado uns dos outros, seguindo em frente, cabeça erguida, alma lavada e mãos limpas, rumo ao bem de todos e por todos. Senti-me ali muito feliz e não fui capaz de ultrapassar um momento de comoção quando me dirigi ao Sr. Manuel Costa para lhe agradecer a sua intervenção e os exemplos da sua acutilância e da sua verticalidade. A todos pedi desculpa por ter falado mais de mim do que talvez devesse, só que não tinha tido ainda a oportunidade de comparar os tempos idos com o presente autárquico. Cheguei mesmo ao ponto, e isto sem o mínimo de retórica, como diz um desnecessário crítico colega de painel, de afirmar o facto súmula deste segundo ato do episódio, que aliás vem na sequência daquilo que me propus ao aceitar o desafio da prestimosa Rádio Lafões. É incrível o recorde, que em tão pouco tempo de exercício de mandato, o Sr. Presidente da Câmara tenha perdido já quase toda a base social que o apoiou e que nele votou. Noto isso porque também estou na melhor situação para o afirmar. Na crise com que nos confrontamos, em que vivemos, paira o medo nas hostes dos trabalhadores do município. São mudados, atirados para o monte, baralhados, desmotivados. E eles, que já souberam o que era respeito, motivação, disciplina consentida, têm medo de perder o emprego, imagine-se. E em soslaio, lá vão fugindo de nós, que podem ser vistos a falar com o portador da lepra, depois de breves considerações sobre a sua triste sina. Não sei bem explicar com brevidade o porquê, mas já me aconteceu várias vezes confrontar-me com duas realidades que se entrecruzam explicativamente. Olhe, daqui a bocadinho já lhe vão dizer que estive a falar consigo. Olhe, lá ganhámos novamente, o PS portou-se bem. É pena que o Sr. Presidente já esteja a ser tão criticado, mas as pessoas também mudam quando chegam aos lugares. O que é que ele quer? Já está tão diferente. Com reflexão, até para a semana. Discurso direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso direto. Opinião que conta.